Bom dia. Talvez vocês estavam esperando a pastora Isabel e chega aqui, tem outro pastor aqui na frente. Mas o meu nome é Leandro Dente, eu sou marido da pastora Isabel. Trabalho na paróquia de Guaíba e da região carbonífera. E a pastora Isabel está em Santa Cruz do Sul, porque lá tem uma comunidade chamada Bom Pastor, que está fazendo 50 anos. E ela está sendo homenageada esta manhã como uma pastora que trabalhou lá nesse período. Eu disse para ela, então tu vais para Santa Cruz do Sul, eu venho para Canoas, que hoje de manhã não tem celebração. Então é um prazer poder estar com vocês nesta manhã, para louvar a Deus e pregar a sua palavra. Então, Leandro Dente, eu sou natural de Roca Salles. Quando eu cheguei aqui, a rua Venão Soares, Lajado e tal, até me senti em casa, né? Que são de cidades vizinhas ali. A gente está em Guaíba já há 10 anos, trabalhando naquela região, que depois eu vou contar um pouquinho para vocês como é que é o nosso trabalho ali nessa área pastoral. Que bom que nós podemos estar aqui nesta manhã, segundo domingo da Páscoa, e eu saúdo vocês com as palavras bíblicas, que são o lema para a semana que se inicia, uma palavra do Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 29, que diz: Jesus disse para Tomé: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas que mesmo assim creram. Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Através dessas palavras, a nossa saudação, nós nos encontramos aqui reunidos e reunidas, em nome de Deus, que é nosso Pai e Mãe, em nome de Jesus, o seu Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Eu convido então as pessoas que podem se colocar de pé. Nós queremos ter um momento de oração. Nós nos achegamos diante de Deus em oração. Amado e bondoso Deus, Tu que és um Deus de amor, de misericórdia, Tu que és um Deus que nos acompanhas todos os dias de nossa vida, assim como fizestes desde o nosso último encontro até o dia de hoje. Te agradecemos porque Tu nos concedes inúmeras bênçãos, do amanhecer ao pôr do sol. Obrigado por tudo que recebemos de Tua mão. E te pedimos neste momento, Deus de amor, que Tu possas também relevar os nossos erros e as nossas falhas. Perdão, Senhor, nós te pedimos, por todos aqueles momentos onde nos faltou a esperança, onde nos faltou o amor ao próximo, onde a nossa fé foi fraca. Te pedimos, ó Deus, que Tu perdoes as nossas falhas que cometemos em palavras,
em pensamentos e ações. Perdoa, Senhor, também os erros que cada um e cada uma de nós conhece no seu coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que contigo o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Dizemos em conjunto, amém. Amém. Irmãos e irmãs, quando nós nos achegamos diante de Deus e confessamos a nossa culpa, Deus ouve a nossa oração. E o apóstolo Paulo escreveu que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Mas se confessarmos a nossa culpa a Deus, Ele que é bondoso, nos perdoa. Através dessas palavras do apóstolo Paulo, as pessoas que se arrependem de coração, Deus concede o seu perdão. Que nós possamos seguir a nossa vida no objetivo e na vontade sincera de não mais cometer os mesmos erros. Amém. Podemos nos sentar. A leitura bíblica prevista pelas senhas diárias para este domingo, nós encontramos no Antigo Testamento o Salmo de número 16, os versículos 1 até 11, ou seja, todo o Salmo. Quem quiser acompanhar a leitura, Salmo 16, os versículos 1 até 11. Diz assim então lá o Salmo: Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O seu maior prazer é estar na companhia delas.
Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Até aqui a leitura bíblica do Salmo de número 16. Um salmo muito bonito, um salmo que vai dizer e vai nos falar palavras de muita confiança. Olha só no início: Tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de Ti. Que confissão de fé maravilhosa que a gente tem só nesse versículo. Ele vai falar de uma confiança inabalável a Deus. As pessoas que amam a Deus têm prazer em estar na companhia de Deus. As pessoas que correm atrás de outros deuses trazem sofrimento para si. Deus é tudo que nós temos e o nosso futuro está nas suas mãos. Isso é uma verdade. O futuro da gente está nas mãos de Deus. Como diz no livro de Provérbios, o ser humano faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Fala que Deus está do lado direito, né? Eu que sou canhoto sempre tenho dificuldade com essa parte. Eu podia ser do lado esquerdo também, mas sempre está do lado direito. Mas tudo bem. Então Deus está do meu lado direito, nada pode me abalar. Esse salmo aqui também expressa o pensamento, né? Onde ele foi escrito, enfim, né? Descer ao mundo dos mortos, né? Dentro da concepção do Antigo Testamento, o mundo dos mortos, né? Nós temos o mundo de cima, onde nós vemos o mundo dos mortos. Então, descer ao mundo dos mortos, né? Também ali Deus nos protege. Ele mostra o caminho que nos leva à vida. E a sua presença nos enche de alegria. Um salmo bonito para o dia de hoje. Vale a pena durante a semana a gente retomá-lo e ler ele de novo.
Nós estamos no segundo domingo, então, da Páscoa, né? A Páscoa passou e nós agora vamos refletir sobre textos bíblicos que falam sobre o pós-Páscoa, obviamente. Então, a Páscoa passada, refletimos sobre o que aconteceu depois. Hoje, o texto bíblico previsto para a pregação conta a história de um discípulo de Jesus. Me diga o nome de alguns discípulos de Jesus aí que vocês lembram. Mateus, Pedro, né? Pedro a gente lembra logo, né? O que aconteceu com Pedro? Traiu Jesus, né? Qual é que é outro? Lucas, João, Judas a gente também lembra, né? O André, Bartolomeu, Natanael, Felipe, Tadeu, Tomé. O que vocês lembram do Tomé? Aquele que só ia acreditar se ele visse. Hoje é a história do Tomé. Eu gosto muito do Tomé. Tomé é bem humano, né? Pedro também é bem humano. E a gente vai escutar hoje a história do Tomé. Eu convido quem pode se colocar de pé para nós ouvirmos a leitura bíblica prevista para este final de semana, que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 19 até 25. João 20, os versículos 19 até 25. Nós estamos no contexto pós-Páscoa. Então Jesus aparece aos seus discípulos. E aí diz o texto seguinte: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. Eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se vocês não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de Eugênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Até aqui a leitura bíblica para este final de semana do Evangelho de João, o capítulo 20, os versículos 19 até 25. Nós podemos cantar Aleluia, passada a Páscoa, para o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Aleluia, 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 aleluia. Podemos nos sentar? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e Mãe, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês, hoje e sempre. Amém. É um texto bíblico bastante conhecido, é um texto bíblico que fala de muitos aspectos importantes para a nossa vida, mas a gente guarda mais a história do Tomé. É um texto onde a figura Tomé fica muito marcada, porque o Tomé é aquele que só vai crer se ele enxergar. Ele não vai crer se ele não puder ver, afinal de contas, o que aconteceu com Jesus.
Mas eu quero retomar um pouquinho o texto, antes de dizer que o Evangelho de João foi o último Evangelho a ser escrito, né? Os estudiosos do Novo Testamento colocam o Evangelho de João por volta do ano 95 a 110, mais ou menos, a data em que ele foi escrito. O último Evangelho a ser escrito é o Evangelho um pouco mais rebuscado, ele tem umas figuras de linguagem diferentes dos outros Evangelhos, né? Como várias expressões de Jesus que os outros Evangelhos não têm, histórias que os outros Evangelhos não têm, como a de Tomé, por exemplo. O Evangelho de João, ele enfatiza alguns aspectos, por exemplo, de um Jesus que está presente desde antes da criação, do plano de Deus de salvação, que os outros Evangelhos, eles não possuem. E toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, é um verdadeiro milagre. Por quê? Porque hoje a gente pode ouvir essa palavra, que foi vivida há tanto tempo atrás, que foi contada de pessoa para pessoa, que foi escrita, que foi copiada inúmeras vezes, e lá pelas tantas, chega na forma de hoje, de tal modo que eu posso pegar um aparelhinho desse e ver o que está escrito ali. Portanto, eu digo isso com muito carinho, saber o que está escrito na Bíblia não é o mais importante, isso qualquer um sabe, só clicar aqui no celular. O importante é o que você faz com aquilo que está escrito na Bíblia, essa é a diferença. Porque se você perguntar lá para qualquer pessoa da rua, o que está escrito no Salmo 16, sei lá, 9, a pessoa digita lá, quanto aqui está escrito isso. Saber o que está escrito não é importante, o importante é saber o que você faz com aquilo que está escrito, né? E o texto de hoje, ele nos dá muitos aspectos. Os discípulos estavam reunidos, com medo, aparece Jesus. É interessante que Jesus também mostra para os outros discípulos, né, o que aconteceu com ele, né? Acho que Jesus já estava desconfiado, esse pessoal não vai acreditar, eu já vou começar, né, mostrando para eles não duvidarem. Mas essa parte às vezes a gente nem lembra, Jesus também mostrou para os outros, né, a mão e o lado, quer dizer que os outros também eram parecidos com Tomé. Aí Jesus dá a eles a paz, depois ele envia os discípulos, né? Eles recebem o Espírito Santo e aí vem o Tomé. Quero, desse texto, tirar alguns aspectos importantes para a nossa vida. Algumas palavras que elas são necessárias que a gente reflita a partir desse texto. Primeiro aspecto que eu sublinhei aqui é o seguinte: os discípulos estavam num domingo à tarde reunidos. Eles não estavam separados uns dos outros, eles estavam reunidos. Isso aqui é um aspecto que para a vida cristã é muito importante, estar reunido. A pessoa cristã não foi feita para viver sozinha. É importante eu ter a minha espiritualidade, eu ter a minha oração na minha casa, né? Fazer as minhas leituras. Mas o cristão, ele foi feito para viver em comunidade, em união. A gente é forte quando está em comunidade. A gente não é forte quando está sozinho. A gente aumenta a nossa fé, a gente fortalece a nossa esperança, fortalece a nossa fidelidade a Deus quando nós estamos em comunidade. E a nossa igreja aposta muito nisso, na vivência em comunidade. Eu faço a minha oração na minha casa, eu faço a minha leitura, mas é no viver comunitário que eu posso expressar a minha fé e que eu posso também partilhar da palavra de Deus com as outras pessoas. Então nós somos feitos para viver em união. Nós não fomos feitos para viver cada um no seu canto. É que nem o carvão. Se a gente pega o carvão, né, quando já pegou fogo, tu tira o carvão e coloca para o lado, o que acontece com ele? Apaga. É a mesma coisa a gente. Se a gente deixa de vir na igreja, se a gente deixa de participar dos grupos, se a gente deixa de participar da vida comunitária, a gente vai apagando, depois a gente nem lembra mais. Então a gente foi feito para viver em comunidade. Os discípulos estavam reunidos, eles estavam juntos. Não teve uma debandada, mas eles se reuniram.
E eles estavam, como é que eles estavam? Alegres, felizes? Estavam com medo. Eles estavam com medo. A gente precisa ter medo de ser cristão hoje em dia? Não. Eu só não sei se isso é bom ou não. A gente vive numa sociedade cristã. Segundo os dados, mais de 80% da população é cristã. Às vezes eu me pergunto, a gente não precisa ter medo de ser cristão, mas daí a gente olha para a nossa sociedade e pensa, mas cada cristão que tem por aí. Então, a gente deve louvar a Deus por viver numa sociedade onde a gente não precisa ter medo de confessar Jesus, mas também refletir que Jesus que a gente está confessando. Às vezes eu conto para o pessoal, se aparecesse um extraterrestre aqui no meio de nós, a gente levasse ele para passear pelas nossas ruas, enfim, e ele dissesse, olha que interessante, como é que é o Deus que vocês acreditam? Ah, é um Deus justo, todo mundo é igual, interessante, né? Isso aqui que ele ia pensar. Então nós precisamos também ter medo que muitas vezes o nosso testemunho não é tão fiel. Então, a gente deve viver unido e o medo deve fazer um pouco parte da nossa vida também, porque nós temos muitos desafios pela frente. Não vivemos no mar de rosas. Quando Jesus chega para os discípulos, a primeira coisa que ele fala é que a paz esteja com vocês. Eu acho que não tem nada mais importante, ou pelo menos uma das coisas mais importantes na vida da gente, que é ter paz. Viver em paz, ter paz, sonhar com a paz, é fundamental na nossa vida. Poder deitar à noite em paz é uma bênção. Poder viver num lugar em paz, ter uma família em paz, é uma bênção de Deus. E a paz é Jesus que dá. A paz sem Deus eu não consigo. E por que eu não consigo a paz sem Deus? Porque sem Deus eu não consigo nada. Então a paz vem de Deus, por ela nós oramos e nós queremos que ela esteja conosco. Por isso Jesus disse que a paz esteja com vocês. Ele dá a paz. Ele não disse que vocês vão construí-la. Eu estou dando para vocês essa paz. A paz esteja com vocês. E depois que ele dá a paz, ele envia os seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, também envio vocês. E esse envio, ele é precedido do Espírito Santo. Irmãos e irmãs aqui da comunidade, nós somos feitos para caminhar. Nós somos enviados por Deus para o mundo. Nós não somos criados para nós mesmos, mas nós somos criados para ir, nós somos criados para sermos enviados por Jesus ao mundo que precisa muito do nosso amor e do nosso carinho. Por isso nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos enviados por Jesus para testemunharmos a sua palavra. Devemos viver reunidos, devemos muitas vezes sim ter medo que não damos um bom testemunho. Somos agraciados com a paz de Deus, mas uma paz que nos faz sermos enviados a este mundo através do Espírito Santo. Tudo isso. E daí a gente chega no Tomé. O Tomé não presenciou isso tudo. Ele não viu Jesus chegar e dizer que não era para ter medo. O Tomé chega depois. Talvez ele tinha outro compromisso, se atrasou um pouquinho, ele chega depois. E quando eles contam para ele o que acontece, ele diz: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar com o meu dedo, e também não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer.
a gente também é, muitas vezes, como Tomé. Não é verdade? Nós somos assim. Nós vivemos e fomos criados assim. Nós acreditamos no que nós vimos. E isso nem sempre é o mais correto. A gente deve, sim, fazer e ter a esperança naquilo que nós não vimos. O apóstolo Paulo escreve que fé é crer nas coisas que nós não vemos. O que a gente vê é fácil de acreditar, mas a gente deve também acreditar naquilo que a gente não vê. Deus a gente não pega na mão, a gente não pode dizer cientificamente comprovado ele está neste lugar. Deus a gente sente no nosso coração, a gente sente no nosso ser, a gente não vê, mas a gente acredita. Nem tudo que a gente vê também a gente pode acreditar, mas Deus a gente crê mesmo não vendo. Vejam a beleza de Deus nisso. Se Deus se mostrasse para nós de forma concreta e nós pudéssemos dizer, Ele está aqui, eu não sei se teria muito sentido a esperança ou a fé. Mas pelo fato dele estar em todos os momentos, em todos os lugares conosco, pelo fato de nós não o vermos, mas apenas sentirmos, é que a fé e a esperança se tornam tão necessárias. Uma fé e uma esperança que fazem com que a gente possa seguir a nossa vida à frente. Felizes as pessoas que não viram, mas creram. Felizes da gente que não vê Deus, mas acredita nele. E porque nós não vemos e acreditamos, a gente pode confessar as palavras do Salmo 16. Deus está conosco, onde quer que a gente esteja. Que a gente possa guardar essas palavras no nosso coração com amor e com carinho. Ter a certeza de que devemos viver reunidos em comunhão, ter muitas vezes medo que o nosso testemunho não é o suficiente, saber que a verdadeira paz só vem de Deus, ela não é construção humana, graças a Deus, que somos enviados por Deus a este mundo através do Espírito Santo. E agradeço a vocês, e eu agradeço também que eu acredito sem ver, e que a gente possa fazer com que muitas pessoas tenham também essa bênção de crer nesse Deus do amor, da vida e da justiça. Amém. Nos colocamos de pé, quem pode, e nós queremos confessar, a partir desta palavra pregada, a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Nós confessamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pilatos, foi crucificado por seu desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Muitos virão te louvar.
quartas-feiras. Então, são momentos e são grupos onde nós aprofundamos o que nós aprendemos hoje, o que nós vemos hoje, né? E são os momentos bons de confraternização, união, como o pastor Leandro disse, nós temos que ser sempre unidos. Isso é muito bom. Então, se alguém ainda não participa, está convidado, né? Muitos daqui já participam e podem atestar como é bom isso. E qualquer interesse, pode procurar a Adriana aqui, o Marco Negroni, a Kátia, o Ronaldo, tá? Todos serão muito bem-vindos. Também todas as quartas-feiras, às 14h30, nós temos as reuniões das senhoras da OASE. E a OASE, agora esta semana, na próxima quarta-feira, estará completando 73 anos. Então, meus parabéns a este grupo de senhoras, a este grupo que já há 73 anos tem feito boas obras. Também no dia 6 de maio, já no próximo mês, a partir das 8 da manhã, nós teremos o Passadia com casais. O tema desse encontro é um milagre em nosso casamento. Quem vai trazer essa mensagem é o casal Cláudio e Lorita. E o investimento é de R$100, o que inclui R$100 para o casal, o que já inclui o material que será usado nesse encontro, o almoço e cafés também que haverão. As inscrições podem ser feitas com o Marco Negroni. Dia 14 de maio nós faremos também uma confraternização com o café da manhã para as mães. O Dia das Mães está chegando. Será antes do nosso culto. E isso como nós já fizemos em outros anos. A comunidade vai patrocinar este café, chá, leite e os comes. Mas cada um também traz um prato para este café. O ideal é a confraternização. E nesse dia também, nesta manhã, nós teremos o sorteio da nossa ação Entre Amigos. Os prêmios estão expostos aqui na nossa entrada. E quem ainda não comprou, pode comprar os números. Está contigo, né, Adriana? Tem poucos números comigo. E quem tiver para entregar, até o final desse mês, tem que entregar. No dia 14 de maio, após o culto, nós temos a nossa cantina, também com muitos petiscos bons aí. Eu sou compra e sou cliente, sou fã, porque realmente são muito bons, são feitos com bastante amor. Essas ações todas que eu estou elencando aqui, elas visam obter os nossos recursos para a obra do nosso telhado. Vocês podem perceber que o telhado aqui está precisando de uma manutenção logo, então nós já estamos trabalhando para termos recursos para podermos manter a nossa igreja em boas condições. O nosso último culto foi o culto de Páscoa, dia 9 de abril, contou com a presença de 52 pessoas e a oferta de R$460 foi para a nossa própria comunidade. A oferta de hoje é uma oferta sinodal, está destinada à comunidade de Guaíba e região carbonífera. E no próximo hino, aliás, nós temos os aniversariantes, né? Os aniversariantes dessa semana foi o nosso querido pastor Charles, fez aniversário dia 13, isso aí, dia 13 de abril. Tá? Então, a ele os parabéns aí, atrasados. E o próximo hino, então, pessoal, será você poderá trazer a sua oferta, está colocada aqui, tá? Enquanto nós cantamos, vocês podem fazer isso com o coração. Eu posso só, talvez? Sim, claro. Já que a coleta é lá para Guaíba, deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que é lá. Deu acaso de ser para a nossa região.
partilhar um pouco com vocês uma realidade de comunidade que talvez poucas pessoas saibam como é que é passando a ponte para o lado de lá do rio. A paróquia de Guaíba, ela é uma paróquia que veio a ser formada em 69 com pessoas que vieram de Sertão de Santana para Guaíba e formaram ali uma pequena comunidade. A paróquia de Guaíba atende os municípios de Eldorado do Sul, Guaíba, onde tem uma comunidade com 80 famílias, Barra do Ribeiro, tem uma comunidade com 10 famílias, né? E Mariana Pimentel, onde tem 3, 4 famílias da nossa comunidade. Desde 2017, a paróquia de Guaíba foi unida com a paróquia da região carbonífera. A paróquia da região carbonífera, ela atende Barão do Triunfo, Arroio dos Ratos, Butiá, Charqueadas, São Jerônimo e General Câmara. Então, a paróquia, das paróquias que a gente atende, né, começa aqui em Eldorado do Sul e vai, se pegar à direita, vai até General Câmara. Para vocês terem uma ideia, a comunidade mais perto da Casa Pastoral de Guaíba é Barra do Ribeiro, que fica a 20 quilômetros indo pela estrada de chão ou 40 pelo asfalto, e a mais distante é General Câmara, com 90 quilômetros de distância. Então, uma realidade que o nosso sínodo, que às vezes nem imagina, que você faz 180 quilômetros para fazer um culto. Às vezes fica mais tempo dentro do carro do que celebrando com as pessoas, né? É uma realidade diferente. São Jerônimo tem 16 famílias, General Câmara tem 18 e Arroio dos Ratos tem 10. Arroio dos Ratos, no ano passado, inaugurou a sua igreja, um senhor doou um terreno, e eles construíram um templo de 6 por 8. É lá que eles se reúnem, com muito amor e muita alegria. Então, compartilhando um pouco isso para vocês, né, às vezes a gente acha assim, né, não, aqui na região sul, está tudo já definido, está todo mundo com sua igreja e tal. Tem muitas comunidades que ainda estão construindo muito da sua vida, né? E a região ali é uma região muito bonita, né? Mas é uma região de bastante desafios pela frente, do ponto de vista missionário. São comunidades pequenas em cidades maiores. Então a coleta vai para lá hoje, ela é do sínodo todo, mas é também dividida por aí. Então um pouquinho da nossa realidade lá.
as pessoas atingidas por essas dádivas. Amém. Antes da oração final, falar um pouquinho ainda da nossa trajetória, que às vezes a gente fica estudando assim, mas quem é aquele que está ali na frente? Então, Leandro, eu nasci em Vacaçares, estudei aqui na Este, fiz o meu último estágio em Estrela, e depois de Estrela eu trabalhei no interior de Lajeado, na época era interior, hoje é um município chamado Forquetinha, com plantadores de fumo, lá, então quase tudo era no dialeto manso, é um lugar muito bonito para se visitar. Depois a gente foi para Santa Cruz do Sul, onde a Isabel e eu casamos, e lá nasceram nossos 2 filhos, o Felipe e o Daniel. Depois a gente veio para Porto Alegre, e de Porto Alegre para Guaíba, onde nós estamos há 10 anos. Então, é um pouco da nossa trajetória. Estou no pastorado desde 1998, onde a gente tem trabalhado. Foi um prazer, e é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Espero que a gente possa viver unido, que a gente possa também ter muitas vezes medo que o nosso testemunho não seja o suficiente, que a gente consiga a paz que vem de Deus e que a gente possa ser enviado a este mundo que tanto precisa do testemunho cristão. Agora, para a oração final, eu vou tomar liberdade, pastor, de fazer algo diferente, ou não sei se também vocês fazem. Todos os nossos cultos em Guaíba, na região carbonífera, terminam a gente fazendo um círculo ao redor do altar para a oração final. Então eu queria convidar vocês para fazer um círculo ao redor do altar para a nossa oração final. Assim a gente termina a nossa celebração, que continua durante a semana com a reflexão nas células, e nas nossas orações, nos nossos lares. Então vem todo mundo aqui para frente, vamos fazer um círculo ao redor do altar. A esposa do pastor Charles, a Maria, oramos por ela. Seu Germano Schultz. Queremos então, além da Maria e do pastor Germano, incluir todas as pessoas que nós amamos e lembramos, em especial as pessoas doentes, as pessoas militares. E depois, quando nós orarmos o Pai Nosso, eu gostaria que cada uma de vocês, no seu coração, fizesse o seu pedido especial a Deus. Deus ouve as nossas orações. Por vezes a sua resposta demora um pouquinho, não é aquela que a gente quer, mas Ele ouve as nossas orações. Então assim nós oramos, terminamos a nossa oração depois que o Pai Nosso diz. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta celebração nesta manhã. Obrigado porque Tu dás a Tua palavra para que possamos dela aprender como dar o testemunho fiel. Deus de amor, fortaleça sempre no nosso coração a fé e a esperança, para que a gente possa, como comunidade aqui nesta cidade, onde quer que estejamos, pregar o Teu Evangelho com amor e carinho. Senhor Deus, se Tu com as pessoas que aqui lembramos, a Marlene, Germano, também com todas as pessoas doentes, enlutadas, as pessoas que passam por dificuldades financeiras, as pessoas depressivas, as pessoas desiludidas. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, nossos afilhados, sobrinhos, primos, demais famílias. Abençoa, Senhor, todo o trabalho feito em Teu nome. Dá-nos a força necessária para sermos um ombro amigo das pessoas que precisam, uma mão que ajuda aos necessitados. Tudo isso que nós lembramos, não esquecendo de nossos governantes para que possam trabalhar para a justiça, não esquecendo daquelas famílias em Blumenau que perderam seus filhos, e tantas outras que choram. Pedimos a Deus que Tu ouças também o pedido que nós temos no nosso coração e que colocamos diante de Ti nesse altar, enquanto oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Colocamos nossas mãos para recebermos a bênção de Deus. Que Deus, o nosso Pai e Mãe, abençoe cada um de vocês. Que vocês possam ir na certeza de um amor divino que cuida, que protege e que dirige os seus passos. Que Deus, nosso Senhor, os acompanhe hoje e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai e nosso Espírito Santo. Amém. Agora, vamos ficar um pouquinho mais perto. Cuidado com o degrau aí. Os nossos cultos lá, a gente sempre termina cantando uma música: Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. É uma musiquinha fácil. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Aí é o seguinte, Deus te abençoe, quem conseguir colocar a mão assim, Deus te proteja do ombro, e depois Deus te dê a paz, abraça a pessoa que está à direita e pode usar a terceira. Cuidado com o degrau ali, né? Vamos se machucar. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Assim que a gente sempre finaliza as coisas, assim que a gente sempre finaliza os cursos carboníferos, a gente não canta essa musiquinha, a gente nem canta. E vocês sabiam que os psicólogos dizem, né? Graças a Deus que ele tem psicólogo, eles dizem que a gente tem no mínimo um abraço por dia para viver bem. Então o abraço que hoje já foi dado. Não, eu quero que vocês possam dar mais abraços. Só pelo menos a nossa parte a gente já fez. Então, obrigado por estarem aqui hoje de manhã. Venham domingo que vem, venham sempre. Às vezes a gente acorda para começar o inverno e pensa, mas esse frio, então é aqui, vai não sei aonde. Mas venham, é importante. Exatamente. Então a gente precisa de o grupo da UAS, 73 anos, as células de vocês, a gente precisa. Se a gente não participar, é certo que a nossa fé vai definir. Não tem notícia. É na comunidade que a gente se fortalece. Então, que vocês tenham uma abençoada semana.